Olá, queridos! Hoje nós vamos falar de um tema muito importante, falando exatamente sobre vencer o estresse. Então, hoje nós vamos falar sobre permitindo emoções negativas. Vejam bem, queridos, todos têm uma reação instintiva para fugir do medo. Então isso é bom para nós. É na verdade a razão de termos sobrevivido por tanto tempo. Mas essa reação, ela pode também nos machucar. Se nós continuarmos a escaparmos da dor de emoções negativas, nós não saberemos como crescer através dela. Na Bíblia, então, nós vemos muitos dos discípulos e personagens importantes crescerem as emoções negativas, por exemplo, e chegar à alegria que está do outro lado. Um dos maiores obstáculos para a alegria é a nossa incapacidade de lidar com emoções negativas. Tentamos então fugir delas, ignorá-las e também adormecê-las. Porém, essas ações, elas só aumentam a força dos estressores. Ao invés então disso, nós precisamos permitir que as emoções negativas e não ter medo de enfrentá-las. Mas como podemos aumentar a nossa capacidade de enfrentar emoções negativas? Nós precisamos nos apegar a verdades de que a alegria está do outro lado de enfrentar nossas emoções. Esse entendimento, por exemplo, constrói a coragem para enfrentarmos emoções difíceis. Em João 16 e 20, Jesus Cristo, ele diz aos discípulos que eles vão chorar e lamentar, mas a tristeza, ela se transformará em alegria. Ele não diz que eles vão ter uma tristeza que poderia ignorar. Eles dizem que eles ficarão tão tristes que eles de fato chorarão. Em outras palavras, Jesus Cristo, ele está dizendo que eles vão sentir a plenitude da emoção relativa, mas do outro lado daquela emoção está também a alegria. A sua profunda tristeza, então, se transformará em alegria. A Bíblia, ela não fala sobre fugirmos das emoções, e sim de enfrentá-las e também encontrar a alegria do outro lado. Então, se não as enfrentarmos, não haverá alegria alguma. Então considere os Salmos 30, verso 5, que diz que a alegria vem pela manhã, a tristeza virá à noite, mas a alegria vem após a tristeza. Ou considere também todas as emoções pelas quais o povo no livro de Neemias passa. Eles passam raiva, tristeza, medo e etc. Então, antes que Neemias lhes diga que a alegria do Senhor é a sua força, considere as emoções pelas quais Davi vai passar lá no Salmos 22, pouco antes do famoso Salmos 23. A Bíblia, ela é muito clara. Nós não devemos então fugir da dor, mas enfrentá-la. Queridos, o tempo suficiente é exatamente para nós conseguirmos encontrar alegria do outro lado. Hoje então
considere as emoções negativas que você tem medo de enfrentar. E aí, em vez de fugir delas, então permita-se senti-las e ore ao Senhor Deus para que a sua alegria o encontre do outro lado. À medida então que você faz isto, cada vez mais, você então aumenta a sua capacidade de enfrentar coisas difíceis. E assim então, abre-se para a maior alegria. É bem verdade que a alegria, ela vem pelo amanhecer, mas não é sem enfrentar a tristeza da noite. Leve então esta grande verdade contigo hoje e saiba que você é capaz sim de enfrentar coisas difíceis. A alegria sobre o estresse, por exemplo, e como criar o hábito de criar alegria diária. Amanhã nós falaremos sobre isso. Pense nisso aí e não se esqueça, você é um show.